Olá! Retomando o nosso mini curso, chegamos então ao nosso último encontro, para além da dogmática, história do direito, justiça e escrevivência. Retomando nosso percurso até aqui, com o Guilherme vocês viram o eixo 1, que é o eixo de escrita. Nele, vocês tensionaram a historiografia entre a representação e a narrativa, abordando também a questão das fontes históricas. Com a Júlia, vocês abordaram o eixo 2, em que problematizaram o objeto de estudo do historiador nas suas relações entre passado, futuro, espaço de experiência, horizonte de expectativa, entre pretensão de verdade e ausência de verdades catedráticas. Comigo, por fim, chegamos ao eixo do direito, em que foi abordadas as implicações recíprocas entre história do direito e dogmática jurídica, bem como foram apresentadas algumas tendências contemporâneas da escrita da história do direito. Agora nós passaremos à escrita da história do direito e sua relação com a justiça. Aqui caberia inúmeras considerações sobre, por exemplo, a história das cortes constitucionais, seus atores, etc. Entretanto, escolhemos um caminho diferente. Queremos aqui pensarmos a escrita da história do direito a partir da escrevivência. Mas antes de entrarmos nessa possibilidade, vamos entender em que ela consiste, a escrevivência, eu digo. O projeto da escrevivência, cuja escrita é de teor testemunhal, vem sendo desenvolvido pela escritora mineira Conceição Evaristo, desde a sua dissertação de mestrado junto à Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e compreende a colagem dos termos escrever, ver e viver. O termo foi salientado pela primeira vez em 1995 no quarto seminário Mulher e Literatura, organizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e publicado em 2007 no texto da Grafia Desenho de Minha Mãe, um dos lugares de nascimento da minha escrita. Escrevivência, em sua concepção inicial, se realiza, abro aspas, como um ato de escrita das mulheres negras, como uma ação que pretende borrar, desfazer uma imagem do passado, em que o corpo-voz de mulheres negras escravizadas tinha sua potência de emissão também sob o controle dos escravocratas, homens, mulheres e até crianças, fecho aspas, cito aqui Conceição Evaristo. Por esta razão, Conceição sinaliza que a escrevivência dos corpos negros não pode ser lida para adormecer os da Casa Grande, mas sim para acordá-los em seus sonos injustos. O corpo-voz na escrevivência é, pois, corpo-escrita, corpo-letra. A escrevivência, seja do ponto de vista do conteúdo, seja no de autoria, é marcada pelo lugar sociocultural dessas escritoras negras, de modo que, valendo-se da pena, objeto representativo desse poder falocêntrico branco, as escritoras negras buscam inscrever nesse corpus literário, nessa historiografia literária, as imagens de uma autorrepresentação, ou seja, colocar seus corpos nessa historiografia. Em outras palavras, a partir da escrita da vida, essas autoras buscam borrar as imagens do passado em torno do corpo mulher negra, em que esse corpo cingia a representação ancorada em imagens de um passado de escravização da mulher negra, em que era reduzido um corpo procriação e a um corpo objeto. Esse gesto de teimosia e esperança nesse movimento de dança-canto, expressões de Conceição Evaristo, é a forma de acesso ao mundo. Segundo a própria autora, em uma entrevista em um podcast recentemente, a escrevivência tem sido utilizada em vários campos de conhecimento, seja como conceito, chave de leitura ou metodologia. Mas conforme sustenta, para além dessas possibilidades, a escrevivência foi pensada inicialmente
como epistemologia de mulheres negras a partir da experiência desses corpos. Trazendo o movimento da desconstrução de Jacques Derrida à escrevivência, conforme artigo escrito por mim e pela pesquisadora Luciana Pimenta, constante na listagem de referências que está disponível para vocês quando da inscrição, nós sustentamos que há a inversão do logos universal quando o corpo mulher negra é colocado em evidência, deslocando e sendo deslocado historicamente. Em outras palavras, quando esse corpo mulher, não como presença no sentido de origem, mas como um jogo de sentidos, os quais são construídos e, portanto, desconstruíveis. Inverte e desloca o lugar em que a mulher negra foi e é colocada no discurso literário. Nessa escrita em que vida e ficção se confundem, há deslocamentos e há performances de novas histórias, de maneira que há uma releitura e uma ressignificação da historiografia oficial. Pensando na escrita da história do direito, Gabriela Barreto de Sá, em sua tese apresentada ao programa de pós-graduação em Direito da Universidade de Brasília, em 2020, sob o título Direito à Memória e Ancestralidade, Escrevivências Amefricanas de Mulheres Escravizadas, aborda o direito à memória e à ancestralidade como direito fundamental que norteia, no âmbito da justiça histórica, as questões relacionadas à escravização negra. E a autora verificou que, abro aspas, a análise das escrevivências de direitos protagonizadas por mulheres escravizadas supera a compreensão colonial fundamental que considera a ideia de liberdade a partir dos marcos jurídicos formais e brancos, representados pela Carta de Alforria, Dimensão Jurídica da Liberdade. Com efeito, nós temos que a história tradicional do direito, abro aspas, se ocupa da análise dos juristas, teóricos e intelectuais considerados como intérpretes do Brasil. Alguns desses eruditos personagens dos quais a história do direito se debruça divergem quanto às leituras que silenciam, alguns mais, outros menos, sobre as articulações entre gênero e raça que historicamente estruturam a construção legislativa e a narrativa do direito nacional. Joaquim Nabuco, Oliveira Viana, Silvio Romero, Gilberto Freire são as ocorrências mais frequentes em análises de história do direito, nas quais nunca uma mulher figura como personagem intelectual autorizada a constar como intérprete do Brasil. Fecho aspas, conforme Gabriela Barreto. Transpondo essas ideias para o contemporâneo, na escrita do presente, nós sustentamos na nossa dissertação, a qual está em desenvolvimento, ser a escrevivência um projeto jurídico, pois nós observamos as ausências produzidas pela colonialidade jurídica, de modo que podemos observar uma leitura contrapelo da história, dessa história do direito, aliás, na chave do direito e literatura. Nesse sentido, seria a escrevivência um método de escrita do direito, uma escrita de uma história construída e constituída a partir de corpos em vivência, por quem carrega na própria pele as inscrições do ser e tornar-se um corpo negro. Logo, se relacionar-se a uma concepção de justiça. Então, a partir dessas noções, nós podemos pensar outras possibilidades que não essa tradicional dessa escrita do direito, relacionada à dogmática, relacionada à uma própria concepção tradicional da escrita da história do direito relacionada à justiça. Nós podemos pensar caminhos outros, também a partir da noção de justiça, com a ideia de justiça histórica a partir de corpos negros, por exemplo. Então, nós deixamos aqui o convite com esse mini curso para vocês pensarem caminhos outros, possibilidades outras.
Deixamos também aqui o nosso agradecimento em nome do Guilherme, em nome da Júlia e em meu nome. Agradecemos vocês por participarem, pelo interesse e por nos acompanharem até aqui. Nosso muito obrigada e até o próximo encontro. Poemas da Recordação e Outros Movimentos, de Conceição Evaristo. O olho do sol batia sobre as roupas estendidas no varal e mamãe sorria feliz. Gotículas de água, aspergindo a minha vida menina, balançavam ao vento. Pequenas lágrimas dos lençóis, pedrinhas azuis, pedaços de anil, fiapos de nuvens solitárias, caídas do céu, eram encontradas ao redor das bacias e tinas das lavagens de roupa. Tudo me causava uma comoção maior. A poesia me visitava e eu nem sabia. Recordar é preciso. O mar vagueia, onduloso sobre os meus pensamentos. A memória bravia lanço-leme. Recordar é preciso. O movimento vai e vem nas águas lembranças, dos meus marejados olhos transborda minha vida, salgando-me o rosto e o gosto. Sou eternamente náufraga, mas os fundos oceanos não me amedrontam e nem me imobilizam. Uma paixão profunda é a boia que me emerge. Sei que o mistério subsiste além das águas.